Bora falar do Gerson. Notícia do Vene Casagrande, saiu há 7 horas atrás. Até, na verdade, tem um repost dele. A saída de Gerson do Flamengo está mais perto de acontecer. Já há um acordo do Zenit com o representante do atleta, tempo de contrato de salário, o clube russo até tentou parcelar a multa de 25 milhões de euros, mas o Flamengo recusou e exige receber o valor à vista, como está previsto em contrato. Em contato com o diretor do Zenit, ele não descartou depositar a quantia à vista. O negócio está quente. Já desenrolou isso aqui muito mais. Não quero que ele vá embora, não. Mas já desenrolou muito mais e aparentemente já tá tudo certo. O Gerson vai embora do Flamengo pelo valor de 25 milhões de euros, né? E até uma coisa ali na frente que eu vou falar que vai subir para 26 milhões de euros. O que eu acho disso e muitas coisas que a gente pode falar? Sobre teve uma pilantragem aqui no meio do caminho, é uma questão de caráter, questão de o Flamengo deve alguma coisa ao Gerson, o Gerson deve alguma coisa ao Flamengo. Eu vou começar por esse ponto. O Gerson não deve nada ao Flamengo, o Flamengo não deve nada ao Gerson. Em questão empresarial. Como assim questão empresarial? O Gerson foi comprado, ele entregou em campo muito durante esse tempo. Teve época de baixa sim, somente contando aquele negócio de renovação, uma época atrás, mas eu faço um balanço muito positivo. Fora que ele sempre se entregou, né? Acho que ainda pelo valor que ele foi comprado, 15 milhões, talvez poderia render um pouquinho mais, mas ok. É tanto que ele tá na seleção, justo. O Flamengo não deve nada ao Gerson, paga em dia, comprou ele quando ele estava embaixo na Europa, pela segunda vez, que isso fique bem claro, que isso vai virar um ponto ali na frente. E eu acho que o Flamengo nenhum deve nada ao outro, questão é dentro de uma rede de negócios. Inclusive, pro Flamengo, só pensando no negócio especificamente Gerson, vamos pensar o Gerson como um ativo, como uma ação no mercado de ações. O Flamengo comprou o Gerson, vamos lá, a primeira vez por 12 milhões, vendeu a 25 milhões de euros, ganhou 12 milhões aqui, comprou a 15 milhões de euros, a 15 milhões, certo? Vai dar aqui 26. Só essa venda aqui pagou as duas compras. E ele vai estar lucrando agora com o Gerson, livre, 25 milhões de euros. Vai subir para 26 milhões de euros com um negócio ali. Mas enfim. Então, no ponto de vista do Flamengo, além de ter pegado um jogador que contribuiu para títulos, somente em 2019 e tudo mais, em questão financeira, o trade que o Flamengo fez com o Gerson vai ser positivo. Show de bola, ok? E o Gerson? O que acontece com o Gerson aqui? As duas vezes que o Gerson foi comprado, né, o Flamengo trouxe ele estava embaixo na Europa, inclusive a segunda vez, ai, né, quase chorou para voltar e tals. E o Flamengo, não vou dizer que fez um favor, porque o Flamengo não compraria um jogador também que não pudesse suprir as necessidades do clube. Não sei se eu tô errado, né. Ok, mas foi ele que projetou o Gerson 2 vezes para que, a primeira vez voltasse para a Europa, com um cenário teoricamente forte em questão de visibilidade, que é a Liga Francesa, não vou falar de futebol, mas Liga Francesa, mas não foi para qualquer time, ainda foi para o Olympique de Marseille, ficou em baixa lá, voltou novamente e hoje está projetado e está na seleção brasileira. Inclusive o Zenit está disposto a pagar 25 milhões de euros pelo Gerson, né. O que acontece aí? O Gerson só foi projetado para isso por causa do Flamengo. Se o Flamengo não tivesse ido atrás, eu não lembro de especulações tão fortes para trazer ele nesses momentos para outros clubes, mesmo com interesse, não sei se seria viável pelo valor do Gerson, eh, possibilitou ele estar projetado como um grande jogador no cenário. Se o Flamengo não traz ele em 2019 e nem agora, talvez não sei onde estaria o Gerson hoje. Fora o esforço que foi feito do Flamengo para trazer, porque ele não é barato. Acabou de renovar com o Flamengo, que é onde vem o tchan da situação pela filha da putagem, é o seguinte: eu não acho que o Gerson seja insubstituível, como assim? Eu acho que a gente consegue repor, só que o
A questão é difícil, mano, tu achar um jogador da qualidade do Gerson. Mesmo que esse jogador custe os mesmos 25 milhões, é difícil o clube querer, vender esse jogador. É difícil, talvez, ele se adaptar. O quanto tempo ele vai se adaptar? O Gerson já é jogador do Flamengo, já tá adaptado ao treinador, ao elenco, ao futebol brasileiro, às cobranças, ao Rio de Janeiro. No meio de uma temporada onde o Flamengo, eh, quer tentar chegar no seu auge e tentar conquistar o máximo de títulos possíveis, como todos os outros, mas esse teoricamente estava sendo um pouco melhor trabalhado, mesmo acontecendo algumas coisas no meio do caminho, ele quebra o direcionamento do Flamengo, porque o Flamengo foi agora atrás do Jorginho. O Jorginho hoje mesmo falou que se sente mais confortável, e normalmente onde se sente mais confortável, onde performa melhor, que é jogando na 5, na posição 5, que seria a mesma posição do Pulgar. Ou seja, o Jorginho de preferência vai jogar ao lado do Pulgar ou do De La Cruz, pra... e ele veio para somar mais um jogador de meio campo para somar nesse rodízio. É... Pronto, ainda tem essa questão, por exemplo, e o dinheiro também não quer dizer que o jogador que vem 25 milhões de euros vai performar como o Gerson, né? Até porque a gente tem que lembrar que a gente tá no futebol brasileiro e esse não é um mercado tão atrativo como na Europa. Porque, tipo assim, a última ponta de qualidade, teoricamente, hoje da América do Sul é para estar no Brasil e jogando futebol brasileiro, principalmente, e provavelmente os melhores é para estar aqui entre Flamengo e Palmeiras. Então, tipo assim, quem da Europa a gente vai conseguir para trazer pro lugar do Gerson? É complicado, né? E que nem o Gabriel falou, os 25 milhões não quer dizer que vai dar frutos. Ele deu o exemplo do Alcaraz. E um disclaimer aqui ainda, acho que o Alcaraz ainda pode performar muito como jogador, pode evoluir, mas enfim, não rendeu aqui, por N motivos. Eh, enfim. E aí ele vai prejudicar, aí que a questão de dever, é mais uma questão pessoa física do que jurídica, né. Eu acho que ele deve um pouco ao Flamengo, não tentar prejudicar o Flamengo, né, que seria não sair agora, porque essa janela do meio do ano é início de projeto lá, mas a gente tá no meio do projeto, no meio do mundial, e o Jorginho chegou para aumentar a rotatividade do meio-campo. E agora o Gerson saindo, quebrou isso já, fora que o Jorginho não joga na posição do Gerson, né. Ou seja, o Jorginho pode jogar mais à frente pela qualidade dele, mas é melhor que o jogador jogue na posição confortável e ele veio para aumentar a rotatividade, para que não haja esse excesso de lesões. E aí ele quebra todo esse paradigma, ou esse planejamento, e aí como é que fica? A gente fica de mãos atadas aí com o jogador, cara. Ele quebra o planejamento do Flamengo, fora que fisicamente ele entrega muito, pô. O cara não se machuca, pô. Ele tomou umas pancadas aí, ficou meio, ele não se machuca, então, tipo assim, ele quebra todo o planejamento do Flamengo, que agora vai ter que procurar, além do reserva para Arrascaeta, um cara que supra a necessidade dele. Porque teoricamente, ou vem um cara para tomar a posição dele titular no mesmo lugar, ou o Luiz Araújo vira titular, fazendo um pensamento aqui rápido, e o cara que vier vira reserva dele. E aí como é que fica? A gente desce o nível ou aumenta o nível? A gente fica realmente aí de Juninho, né, Juninho Xereca. É complicado, mano, eu acho assim, eu acredito que ele dá uma bola fora gigantesca com a torcida do Flamengo, com o próprio clube, né, que trouxe o jogador. Eh, enfim, eu vi muita gente que falou que perde a idolatria, eu não sei se chega a perder, porque ele fez muita coisa pelo Flamengo, não tem como negar isso. Mas, pô, ele fazendo esse movimento, ele prejudica o Flamengo. Pô, prejudicar o Flamengo não é legal. Se ele sai no final do ano, show de bola, né, vou fazer o quê? Mas não prejudica que a gente vai ter como iniciar uma pré-temporada com o cara no grupo, no lugar dele, aumentando o nível, o que for. Seguindo, e aí que, pô, é o que pesa um pouquinho mais, é como isso tudo aconteceu. O Marcão, o pai dele, o empresário, né, o atleta Marcão, como a gente brinca aí, ficou lá reclamando, renovação, dinheiro e tal. Eu acho que o Gerson merece provavelmente mais dinheiro que ele estava recebendo, não lembro quanto é que é na época, mas enfim, porque ele performa, é titular, tá no clube há anos, sei que saiu, voltou, clube participa da história do clube, ok.
ele pediu um aumento de salário, e tudo bem, principalmente que ele tá performando bem. Só que ele tumultuou o ambiente, o Flamengo sentou pra reunião, e o cara fez o seguinte, ele chegou com uma pedida salarial gigantesca, que o Flamengo ele saberia que o Flamengo não pagaria pra ninguém, naquela pedida salarial. Não que não pagasse pra ninguém, mas naquele momento não dava pra ele, com o jogador do elenco, sendo que a gente queria contratar mais jogador, né, existe uma folha salarial. Eh, Aí ele falou: "Se vocês não me entregarem esse salário, a gente renova abaixando o valor da multa". Pra que que um cara pede pra baixar o valor da multa, se o contrato é pra 2000 até 2030 vai ficar no clube? O que que acontece? Aparentemente, o Marcão já estava com conversas com o Zenit esse tempo todo. Então ele fez com que essa multa rescisória abaixasse para que o Zenit tivesse o poder de compra e o Flamengo não pudesse fazer nada, porque quando tu paga a multa integral, não é o clube que decide, é o jogador: "Olha, eles estão com dinheiro, se você quiser sair, você tá liberado, não pela nossa vontade, mas pela vontade contratual, que seria os 25 milhões". Porque a multa do Gerson era 200 milhões, eu ia falar de dólares, 200 milhões de euros. Enfim, ou seja, foi um plano arquitetado há um tempo já, isso se torna muito mais filha da putagem, onde a gente pode ficar com muito mais raiva. E aí eu começo até a questionar assim: vale a pena ficar com esse cara do elenco? Porque o que é pra acontecer? É para o Zenit pagar só pós-mundial pra ele poder jogar o mundial. Pô, mas se na época da renovação ele já estava apurrinhando, já tinha caído de nível só por causa de uma renovação, imagina vendido, sabe? Eu não sei se eu quero um cara vendido jogando no meu time. Com todo respeito, eu sei que ele pode somar muito, mas eu só vou saber se ele vai jogar bem e como psicologicamente ele vai estar depois que acabar o mundial. Depois que acabar o mundial, eu não sei qual vai ser o resultado do mundial. Então assim, eu não posso ser engenheiro de obra pronta, né. Eu não sei se eu quero um jogador que tá vendido no meu time. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu particularmente não queria. Ainda mais pegando o recorte recente dele começar a jogar mal só nesse processo de renovação. É complicado. E assim, e para o atleta Gerson, ele vai se esconder na Rússia, país que tá em guerra aí, ele começa a sair do radar da seleção, pô. Então assim, aí onde eu estava até conversando com os meninos, eles até me abriram meus olhos. Mano, esse negócio que ele vai ganhar 3 vezes mais, ele não tá ganhando 100 mil e vai pra 300 mil, nem se fosse também, não vou dizer que é indiferente, porque como o valor é menor faz a diferença, mas de 1 milhão pra 3 milhões, faz a diferença? Faz a diferença. Mas mano, o cara tá há anos jogando, ele tem 28 anos, tem anos que ele ganha perto de 1 milhão, jogou na Europa. Esse é um dinheiro que ele consegue facilmente, quando com propaganda, tirar essa diferença. Ele consegue facilmente investir no dinheiro dele, um jogador que não investe o dinheiro é maluco. Exatamente. O cara vendido, ele vai querer jogar 100% pra se machucar, mano, é complexo, é complexo. Eh, eu só sei que, tipo assim, no final, mesmo que o Flamengo ganhe dinheiro, esportivamente o Flamengo sai muito prejudicado, por ter uma posição que é um meia um pouco, até porque hoje, que o ele é o meia mais avançado. O meia mais avançado do meio de campo é o Gerson. O Arrascaeta hoje joga como segundo atacante. Então assim, é difícil arranjar esse meia avançado, esse meia de criação, apesar de ele não ser o pifador, mas ele que dá uma dinâmica ao jogo, que tenta achar um pouco mais de passe, que tenta fazer um pouco mais dessa ligação da intermediária com a fase final do campo. O Arrascaeta ajuda porque é a função dele de origem, só que o tempo todo o Arrascaeta tá pisando na área para fazer gol, é tanto que ele é artilheiro do campeonato. Então assim, o Flamengo sai muito prejudicado, mas muito prejudicado nessa negociação por essa atitude do Gerson, esportivamente. A parte administrativamente o Flamengo sai ganhando, no sentido do trade do seu ativo do clube, né. Eh, Aí tu pega a filha da putagem que aconteceu, que o Marcão fez, né, eu planejando essa saída há muito tempo, pra quê eu não sei, pra ganhar, tipo, mais dinheiro em 3, 4, 5 meses. Eh, né, na verdade nem é isso, né, porque se a multa ainda fosse 200 milhões,
o Flamengo não ia liberar o Gerson, porque sabe que repor não é fácil. Eh, então basicamente ele quis a renovação de contrato e ficou enchendo o saco só pra poder ir pra Europa tranquilamente. E se isso não for filha da putagem, eu não sei o que era. E aí eu vi umas pessoas criticando, porque: "Ah, somos profissional, somos profissional, somos profissional", o Boto, o BAP, e falaram que tomaram um balão e isso começou a gerar umas críticas sobre a diretoria. Eu acho que foi muito ruim essa renovação com esse valor, muito abaixo. Acho que pelo menos poderia beirar os 50 milhões, né, sair de 200 para 50, pô, uma queda drástica, mas ainda mais percebendo que o cara fez a pedida de abaixar esse valor de multa, ainda mais um cara que tinha essa prospecção, tipo, de como é que se diz? De ir pra uma seleção, jogar bem, mas acredito que pela idade, ninguém imaginou que talvez pudesse acontecer. No máximo o Zenit, algumas locais estão noticiando até errado que o Zenit chegou a oferecer 29 milhões. Até onde não sei o porquê chegou a isso, de euros. Ou seja, menos ou mais do que a multa de agora. Mas na verdade foi 18 milhões. Houve alguma confusão no meio do caminho. Enfim, eh, eu acho que é um pouco complexo essa situação do Gerson. Eu acho que o Flamengo vai se prejudicar e repor vai ser difícil. E eu não acredito que o Boto e o Bap foram maus nesse sentido, porque, tipo assim, abaixou a pedida, ok, do valor de transferência, mas caberia o Gerson como projeto esportivo e, pelo que ele fez com o clube, não tomar esse tipo de atitude agora, tá ligado? O Flamengo venderia tranquilamente o Gerson no final do ano, ou até pior, no começo do ano, tá ligado? Sabe? Claro que não por esse valor, porque é muito difícil repor. Não é nem que talvez que o Gerson vai valer 60 milhões, de euros, mas a multa é para poder negociar de 200 milhões. É pelo fato de a gente estar no final do alto nível sul-americano. Claro, que vai garimpar sul-americanamente aí jogadores que têm potencial e podem performar tanto quanto e virar um grande jogador, como um Suárez, um Valverde, foram para a Europa e tal, eles são o jogador que são. Então, assim, o dinheiro que ele vale para o Flamengo, de venda, na verdade é maior pelo fato da reposição, mano. É muito difícil repor. É o que eu acredito, não que o Flamengo não tenha capacidade, e aí vai ter que ser feito um bom trabalho de scout, ou conseguir pegar algum jogador já consolidado na Europa que, por um acaso, que é muito por acaso, queira vir jogar aqui. Mas assim, e existe isso aqui, uma coisa ainda aqui, que é uma coisa de contrato, que o Flamengo saia antes sem justa causa o Gerson tem que pagar 50 milhões o Gerson ou o clube lá tem que pagar 50 milhões de reais para o Flamengo, que isso basicamente vai dar mais 1 milhão de euros, vai ficar de 25 para 26 milhões. Eh, eu não sei o quanto, não é agora no momento, não é significativamente tão alto assim, mas aumenta 1 milhão. Enfim, o que eu tenho para falar do Gerson é isso. Eu não acredito que o Boto teve e o Bap foram passar a perna. Eu acho que nenhum deve nada ao outro, o Flamengo lucra, muito bem com esse ativo, porém todavia entretanto o Flamengo desportivamente sai muito prejudicado pelo momento da temporada e o Gerson se esconde, vai sair, eu estou puto com o Gerson, porque ele vai prejudicar o meu time, mesmo gostando muito dele, pelo futebol dele, pelo que ele já fez para o Flamengo. Então eu fico muito puto pelo pai dele, ter feito uma sacanagem dessa com o clube. Um clube que abriu as portas para ele novamente. O Flamengo não vai contratar quem não vai ser bom para o elenco. Mas, ao mesmo tempo, senão o Flamengo talvez ele não tivesse a projeção toda. Então, enfim, ainda mais dessa maneira arquitetada. Então, eu acredito assim que realmente foi algo, uma sacanagem muito grande. Mas tudo bem, quer sair, a gente que não vai ficar segurando o jogador aqui.
Agora é torcer, né, infelizmente eu queria que se resolvesse no sentido de, se ele for sair, posso estar falando uma merda gigantesca, até porque não tem como repor agora, né. Tem que, tipo assim, o pensamento é: "Ah, vai ter que ser com ele, porque repor não vai conseguir agora", mas ao mesmo tempo, pô, jogar com o cara vendido pra mim é uma sacanagem tremenda, e eu não sei com que vontade ele vai jogar, né. É complicado. Mas é isso. Me diz aí o que vocês acham, qualquer coisa compartilha aqui esse corte com a rapaziada, e vamos pra